E aí, já se inscreveu? Não? Então inscreva-se e receba uma notificação a cada novo vídeo. Deus abençoe! Vamos lá. Diga comigo, não se deixem enganar. De Deus não se zomba. Diga comigo, pois o que o homem semear, isso também colherá. Muda a tradução, por favor. Não seja enganado. Deus não permitirá que ele seja ridicularizado, nem tratado com desprezo, nem permite que seus preceitos sejam desprezados. Para o que quer que um homem semeie, isso é o que colherá. Se realmente as pessoas acreditassem nisso, se realmente a grande maioria acreditasse nisso, os plantios seriam completamente diferentes. Nos mínimos detalhes. Nos mínimos. Só para, antes da gente Deus explanar um pouquinho mais, não seja enganado, iludido e corrompido. Deus não permite ser zombado, escarnecido, desprezado, por meras pretensões, ou seus preceitos serem postos de lado. O homem inevitavelmente ilude a si mesmo quando tenta enganar a Deus, pois o que quer que um homem semeie, isso é o que ele vai colher. Eu gostaria de pegar aqui, ó, não seja enganado e iludido, porque a verdade é o seguinte, quando nós tentamos ou enganar, ou nos fazer de desentendidos em algumas coisas, nós estamos enganando a nós mesmos. Nós estamos nos iludindo que nós vamos fazer coisas e aquilo vai funcionar de qualquer maneira. Nós estamos nos enganando quando Deus não permite ser zombado, escarnecido, desprezado por meras pretensões. Desprezado por meras pretensões, ou seus preceitos serem postos de lado. Ele não permite que os seus preceitos sejam postos de lado. O homem inevitavelmente ilude a si mesmo quando tenta enganar a Deus. Pois o que quer que um homem semeie, isso é o que ele vai colher. Amém? A atenção que nós damos a Deus é a atenção que vamos receber de Deus. O respeito que damos a Deus é o respeito que vamos colher de Deus. O amor que damos a Deus, eu não vou dizer que vai colher o mesmo amor, que o amor de Deus é incondicional. Mas as suas promessas não, são condicionais. São todas condicionais. Mas, começa assim. É muito simples a gente analisar. Vamos imaginar que isso aqui fosse uma hortinha. Vamos imaginar que isso aqui fosse uma horta. O que eu quero que nasça nessa horta?
Se eu quero que nasça alface, eu preciso plantar. Se eu quero que nasça cenoura, eu preciso plantar. É o que vai nascer, não é? Sim ou não? Não vai nascer nada diferente. Absolutamente nada diferente. Então, se tem uma coisa que nós deveríamos tratar com extrema seriedade, é a lei da semeadura. Eu sempre digo, né, se você quer respeito, você tem que plantar respeito. Se você quer, às vezes a gente encontra pessoas dizendo assim, vamos lá, vamos num ambiente mais familiar. Você diz assim, você nunca me elogia, mas você elogia? Eu quero atenção, dê atenção, plante atenção. Eu quero respeito, plante respeito. Eu quero ser uma pessoa próspera. Como eu faço para plante prosperidade? Como é que uma pessoa planta prosperidade? Como? Dízimos e ofertas. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. O que semeia pouco, pouco ceifará, mas o que semeia em abundância também colherá. Amém? Então, pense aqui, uma horta, ali uma horta, só vai dar o que eu plantar. Não vai dar nada diferente do que eu plantar. E se eu não plantar nada, não vai dar nada. É verdade ou não é? Se eu não plantar nada, aliás, porque tiririca não precisa plantar não, ela nasce, né? Praga não precisa plantar não, ela nasce. Então, nós precisamos tratar isso com muita seriedade. Ontem ainda, eu chamei meus filhos e falei assim para os meus filhos, vem cá, deixa eu ter uma conversa com vocês. Ontem à noite, era 10 e pouco, 11 horas da noite. Ainda com base nessa palavra aqui, ó, que eu estava meditando ontem. Eu disse assim para os meus filhos, e de verdade, né? Isso é uma coisa que tem uma coisa que eu não, infelizmente eu não fui criado dessa forma, e automaticamente acabei não criando os meus filhos com esse bom hábito, que é essa boa prática, que eu particularmente respeito muito e gosto muito, que é aquela prática bonita, linda, que muitos até hoje têm de chegar para o pai, para a mãe, para os avós e dizer, bença pai, bença mãe, bença avô, bença avó. Bispo, nós estamos em que não importa que século estamos. É uma questão de leis espirituais. É uma questão, lembre-se que o mundo pode modernizar o quanto quiser. Tem leis que não mudam. A palavra de Deus não muda. O Senhor diz, eu não mudo. O mundo pode mudar, mas o mundo não melhora. Pode ver que ele muda e não melhora. Se agrava, piora. Então, eu ainda disse assim, meus filhos são filhos maravilhosos, mas em função da distância, eles não são tão próximos aos avós, porque os avós moram longe, então eles não foram criados com a presença dos avós, e infelizmente, então, eles não são aqueles filhos necessitados da presença, né, dos avós, carentes da presença dos avós, pela distância, pelo dia a dia, não estão habituados, não tem aquele final de semana que pode estar juntos, e etc, etc, etc. E automaticamente vai passando coisas, e eu sei que é importante. Por exemplo, meu pai está com 75, minha mãe está com 72 anos.
e conforme a idade vai chegando, a carência deles é muito maior, eles sentem a necessidade. Então, é possível, às vezes, sempre que der, é possível você fazer um esforço para estar junto. Mas é possível fazer uma ligação, e dizer como está? Está tudo bem? Estou ligando para saber como vocês estão, para dizer a vocês que eu amo vocês. É possível ou não é? E eu disse para meus filhos ontem, eu falei, eu vou ser avô, e eu não quero ser tratado pelos filhos de vocês, talvez com a mesma distância que vocês têm tratado os avós de vocês. Então eu quero uma mudança em vocês a partir de hoje, e eu vou pegar nisso. Porque eu não quero amanhã fazer uma colheita, porque nós já aprendemos o seguinte, se eu falar assim para você, quem já falou do filho dos outros? Muita gente vai levantar a mão, a igreja inteira vai levantar a mão. Você acha que já falaram do seu também? Sim ou não? E como? Não fale do filho dos outros, porque vão falar do seu. Não toque no filho dos outros, que vão tocar no seu. Não toque na família dos outros, que vão tocar na sua. O homem não vai colher nada diferente daquilo que tem plantado. Não vai colher. Não fale dos erros dos outros, porque vão... Eu já vi gente tocar no filho dos outros e ser envergonhado com o seu. Até pior. Ai, que absurdo, daqui a pouco o filho fez muito pior. Expôs o pai, expôs a mãe. Por quê? Porque Deus não permite. Quem está entendendo, por favor? Então, antes da gente tocar em quem quer que seja, ou fazer qualquer observação da vida de quem quer que seja, guarda. Guarda, não é problema meu é a minha família, sou eu tenho que dar conta de mim. Porque cada um vai ter que dar conta da sua vida, cada um vai ter que dar conta das suas obras, cada um vai ter que dar conta dos seus plantios. É verdade ou não é? Então, o erro do outro não é problema meu. Cada um colha o que tem plantado. Então, nós precisamos aprender. Eu já falei isso para vocês e gostaria de transmitir isso a vocês. Gostaria de transmitir porque julgo ser extremamente necessário. Eu comentei, acho que na quarta-feira, e eu estava comentando agora há pouco com os meus obreiros, que eu tive um dia, no feriado passado, um dia maravilhoso, um dia muito abençoado, um dia que eu me reuni com a minha família. Quando eu digo minha família, eu me reuni com os meus pais, com a bispa, os meus sobrinhos, as crianças, os filhos dos meus sobrinhos, as esposas, e nós nos reunimos com um propósito específico, somente que tinha um objetivo isso. E esse objetivo era fazer uma gravação que posteriormente eu tenho certeza que isso vai contribuir muito para a vida de vocês, que era uma gravação com a minha mãe, com a história da minha mãe, com o plantio, o bom plantio, a perseverança da minha mãe, porque minha mãe foi uma mulher que realmente, se alguém dissesse assim, alguém teve motivo para desistir, perder a fé, minha mãe supostamente seria uma dessas pessoas, por tudo que ela viveu, por tudo que ela passou. Então, minha mãe, quando aceitou o Senhor Jesus, ela aceitou com 27 anos de idade. Ela amou o Senhor Jesus, ela foi para Jesus por causa de um acidente do meu pai. Meu pai sofreu um acidente. Meu pai é um caso assim raríssimo, né? Então, você quer o meu pai? Meu pai tem um tiro na perna que arrebentou a perna, passou de muleta um bom tempo. Meu pai tem um acidente de carro, que ele passou 3 anos de muleta porque o osso não calcificava, não consolidava. Meu pai tem um tiro, uma batida de carro de moer, 9 quedas de avião e mais outro tanto rodada de cavalo que se arrebentou. E está vivo. Está vivo. Então, nesse acidente de carro, a perna dele não calcificava.
E aí, já estavam falando em amputar a perna. E um tio trouxe um pastor para poder, foi a última esperança, né? Trouxe um pastor para fazer uma oração. E naquele momento, o pastor orou e tal, e o pastor fez o apelo. E disse, né, se ele não queria aceitar Jesus e etc e tal, meu pai falou assim, olha, é o seguinte, eu vou permanecer como eu estou, né? Eu vou permanecer como eu estou e agora a Dirce, o que ela quiser fazer, aí é problema dela. Quando ele falou o que ela quiser fazer é problema dela, ela falou assim, eu aceito. Então, já que você está falando, a partir de hoje, eu sou uma cristã, a partir de hoje eu sou uma mulher de Deus, a partir de hoje eu vou servir ao Senhor. E se entregou. Se entregou e se entregou para valer e nunca mais. E minha mãe, enfim, depois tem toda uma história, né? Meu pai entrou num processo muito... Meu pai sempre foi um homem muito adúltero, começou a fazer as suas besteiras, né, e começou a perder o patrimônio, né, tinha suas fazendas, tinha avião, uma vida realmente muito próspera, e começou com coisas erradas, e foi perdendo completamente tudo, o resumo da história, perdeu tudo, minha mãe ficou sem um carro para andar, minha mãe ficou sem uma casa para morar, a minha mãe aceitou Jesus e parecia que o mundo dela tinha desmoronado, o mundo dela tinha acabado. E tudo isso não foi razão para que ela perdesse a fé. Ela não perdeu a sua fé, ela continuou, ela amou o Senhor Jesus. Desde o primeiro instante ela amou, e ela permaneceu firme no Senhor. Então, 12 anos, ela serviu sozinha. 12 anos, sabe o que é 12 anos? Sem o apoio de ninguém. 12 anos, o casamento destruído, marido com outra mulher. Quando ela vinha para nós, filhos, e abria a Bíblia, e falava assim, filhos, vem cá, senta aqui, deixa a mamãe ler uma passagem bíblica. A gente virava para ela e dizia assim, não vem não, mãe, não, de novo não, larga isso para lá, não. Guarda para a senhora, leia a senhora. Ela falou, não, mas a mamãe quer ler para vocês. E a gente falava, não e não, então imagine, né? E muitas outras coisas. Então, os anos foram passando. E você vai entender porque eu estou te contando essa história. Os anos foram passando. 12 anos sozinha. 12 anos. A minha mãe diz o seguinte. A minha mãe diz, eu decidi lutar pela salvação da minha família. Eu decidi lutar pela salvação. Tudo que eu queria era a salvação da minha família. E eu nunca pedi ao Senhor outra coisa senão a salvação. E Deus começou. Deus começou a trabalhar e foi trabalhando, trouxe um, depois trouxe o outro, depois trouxe o outro. O resumo da história é que a vida dela, por anos, parecia ser a vida mais destruída de toda a família. A pior. A mulher que, infelizmente, a vida era um caos, uma desgraça, uma destruição. Só que os 12 anos da minha mãe foram de bons plantios. Minha mãe sempre foi uma mulher intercessora. Minha mãe sempre, mesmo muitas vezes estando destruídas no fundo do poço, arrebentada, ela estava orando por pessoas, ela sempre foi uma intercessora pelas igrejas que ela passou, ela sempre foi uma obreira pelas igrejas que ela passou. A minha mãe sempre foi aquela mulher de semear, de levantar as pessoas, muitas vezes, ela olhando para a vida dela, certamente, tendo tudo para não acreditar nem no que estava falando, porque a vida estava um caos, mas ela levantava, abençoava, orava por pessoas, por aquilo que ela acreditava e aprendia com a palavra. Ela se agarrou às promessas do Senhor, porque Deus fez a ela promessas lindas, Deus fez a ela promessa de restauração, Deus fez a ela promessa de restituição, Deus fez a promessa de um final abençoado, e ela se agarrou àquilo, ela creu. Então ela não olhava para aquilo que os seus olhos mostravam, ela não olhava para a realidade atual, ela olhava para a promessa, ela confiava em Deus.
E os anos foram passando. E hoje, meu pai é um cara transformado. Hoje, eles vivem num lugar maravilhoso, abençoados, são prósperos, têm prosperidade, vivem uma vida abençoadíssima. A minha mãe diz, eu nunca pedi um filho pastor, pedi a salvação dos meus filhos. Os 3 filhos dela são pastores. Fez mais do que ela pedia, mais do que ela pediu. O meu pai foi um caso que eu mesmo como filho, cheguei a pensar que meu pai era aquele tipo de caso que vai para a sepultura, vai até o último momento e não se rende. No depoimento que nós pegamos, foi perguntado ao meu pai assim, o que o senhor diria para essa geração atual, a geração que está aí, o que o senhor diria, que conselho o senhor daria à geração que está aí, que fica? Ele disse que não perca o tempo que eu perdi. O que o senhor diria para essa geração? Porque o Deus do meu pai era o dinheiro, a segurança dele era os revólveres que ele tinha, ele acreditava no poder do dinheiro, nas fazendas, nos gados, né, nos bois que tinha, no status que vivia. O que o senhor diria para muitas pessoas que vivem isso hoje, o que o senhor vivia, que não tem vida? Que sem Jesus não tem vida. E hoje eu entendo isso. Aonde eu quero chegar com isso? Meu pai tem 75, meu pai vai fazer 75, minha mãe 72. Uma boa velhice, uma vida transformada, uma vida que muito poucas pessoas estão vivendo, o privilégio, e quando eu digo não só do que eles vivem na vida deles pessoal, mas pela vida dos filhos, pela vida dos netos, pelo cuidado de Deus de um modo geral. E aí, o resumo de tudo, que eu quero transferir a você, que é o ponto que pegou. Porque no momento, a gente chega à conclusão seguinte, foi dito isso no depoimento. Quantas pessoas que nunca saberão o que Deus tinha para elas, porque desistiram, porque têm desistido na caminhada. Sabe por que ela está vivendo isso hoje? Diga comigo, porque nunca desistiu. Quantas pessoas que nunca saberão, isso me causa calafrio. Quantas pessoas que nunca saberão o que Deus tinha para elas, porque o processo é doloroso, o processo é árduo. Será que os 12 anos 100% sozinho foi fácil? Mas depois que veio um foi fácil? Não, talvez ficou até mais difícil, porque o processo de dor da bispa, ela estava junto. Todo o processo de dor da bispa, ela sofreu junto, a filha sofrendo, o neto sofrendo, sofreu tudo, todo mundo junto. Parece que foi fácil? Não, os anos foram passando e parece que a promessa não vai se cumprir. Diga, Deus não falha. Parece que a promessa não vai se cumprir, Deus não falha. Mas minha mãe estava fazendo a boa semeadura, minha mãe estava fazendo o bom plantio, levantando pessoas, orando por pessoas, uma intercessora, abençoando a vida de pessoas, atendendo por telefone, orando por pessoas, atendendo na igreja, fazendo círculo de oração, orando, levantando, abençoando, indo lá na sua assistência, muitas vezes, pegando uma latinha de óleo, porque é o que tinha, e trazendo para a igreja, para assistência da igreja, semeando na vida do próximo. Tudo o que o homem semear, isso também colherá, mais dia menos dia. A colheita começa numa medida, e a colheita vai se aumentando, vai se expandindo. A obra que Deus faz é linda. Eu disse assim, olha como Deus faz. Eu e meu pai nos tornamos inimigos, porque meu pai era um homem agressivo, ele era um homem violento. E quando aparecia, somente no momento que ele estava com amante,
se tocasse no assunto, a maneira que ele tinha de calar todo mundo era com a agressividade, com a violência. Então ele intimidava todo mundo. Então chegou um momento que quando eu fiquei rapazinho, eu não suportei ver aquilo, eu não queria mais ver minha mãe sendo agredida, eu não queria ver minhas irmãs serem agredidas, e nós chegamos a um ponto que nós nos tornamos inimigos, literalmente inimigos. Então, quando nós olhamos isso para trás, e eu falei isso no depoimento, né, que eu e meu pai nos tornamos inimigos, mas a restauração de Deus, eu já disse isso para vocês, para mim meu pai nunca errou, para mim é como se meu pai nunca tivesse cometido erro, eu não olho para os erros dele. Eu não olho para as coisas que aconteceram e eu culpo ele por isso ou por aquilo outro. Não, eu não culpo ele por nada. Eu confio no propósito de Deus, porque ele fez a escolha dele, eu fiz a minha. Também dei oportunidade a Deus de cumprir na minha vida o propósito que Deus tinha comigo, né? E será que eu seria tão abençoado, tão feliz, tão realizado, sendo, sei lá, um médico, sendo um empresário, ou eu sou feliz no propósito que Deus tem para mim? Aonde? O que você acha? Aonde nós somos felizes? Nós somos felizes no que nós queremos ou no que Deus quer para nós? Não, nós somos felizes, muito mais felizes no propósito de Deus para nós. Quando prevalece a vontade de Deus na tua vida, ao invés da sua própria vontade, aí você é feliz. Você se torna uma pessoa feliz. Você se torna uma pessoa realizada. Amém, pessoal? Então, tem coisas que ainda, essa semana eu conversava, a pessoa está aqui me ouvindo, alguém que tem um projeto bastante promissor, e disse assim para mim, eu quero apresentar esse projeto ao Senhor, e a única coisa que eu não quero que o Senhor invista absolutamente nada, eu quero que o Senhor seja o meu sócio, só quero a tua presença no meu negócio. Eu disse, querido, a ajuda que eu vou te dar do mesmo jeito. Eu não sou a pessoa que você precisa como seu sócio, e eu tenho um propósito, eu fui chamado por um propósito, e eu não vou sair do meu propósito, eu não posso sair do meu propósito. Se Deus quisesse que eu fosse empresário, eu seria empresário. É verdade, não é? Como esse não foi o primeiro convite que eu recebi, mas eu preciso entender qual é o meu lugar, eu preciso entender aonde Deus me chamou para estar e aonde eu sou feliz e realizado, porque nessa vida a gente sabe que não é só realização. Dinheiro é muito bom, mas está cheio de gente, cheio de dinheiro, infeliz para boa, com a vida destruída, um caos. É verdade ou não é? Então, nós somos felizes no propósito de Deus, naquilo que Deus tem para nós. Então, eu quero que você fique com essa frase. Quantas pessoas nunca saberão o que Deus tinha para elas? Se no momento dessa caminhada, minha mãe tivesse desistido, ela nunca saberia o que Deus tinha preparado para ela no final. Se ela tivesse dito, não está valendo a pena, por que Deus não me poupou disso? Por que Deus não me poupou dessa dor, dessa humilhação? De ser chacota da família? De ser tão envergonhada, tão humilhada? Só que os anos se passaram. E hoje ela é a mulher mais respeitada da família. Hoje ela é a mulher mais admirada da família. Hoje a família dela é a mais respeitada. A família dela é a mais admirada. Quem está entendendo, por favor? Porque quando ela não tinha aonde se agarrar, ela se agarrou à promessa. Ela confiou na promessa. Não para de plantar que você vai colher. Não para de plantar porque você vai colher. Não para de plantar porque você vai colher. Amém, pessoal? Grave isso. Deixa essa frase aí. Quantas pessoas nunca saberão o que Deus tem para ela, o que Deus tinha preparado para ela, porque desistiram.
Quando tiver vontade de parar, lembre-se dessa frase. Quando tiver vontade de desistir, lembre-se dessa frase. Porque aqueles que param nunca saberão o que Deus tinha para ela. E que é muito acima do que ela imaginou. Pode passar? Diga comigo, portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. É importante que a gente, quando nós lemos aqui, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês, entenda bem o que eu vou dizer. Não é que você será perfeito ou eu seja perfeito. Nós estamos sujeitos a errar continuamente, mas são as nossas intenções. Eu posso cometer erros, eu posso errar, mas as minhas intenções não é de cometer erros, não é de errar. Eu não faço propositalmente. Aí existe uma diferença muito grande. Eu não faço propositalmente, eu sei que é errado, eu sei que isso não está certo, eu sei que isso entristece a Deus, mas mesmo assim eu vou fazer. Não. Eu não sou perfeito, eu posso errar, nós erramos. Mas o meu desejo é acertar. Meu desejo é fazer aquilo que Deus aprova. E é isso que nós temos que trabalhar. Fazer um exame de consciência e analisar, tem alguma coisa que te acusa aí? Faça um exame de consciência. Porque quando existe algo que nos acusa, muito mais Deus. Se não existe o que nos acuse, Deus também não nos acusa, não nos condena. É o exame de consciência. Não somos perfeitos. A Bíblia diz, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial. Entenda que nós erramos, mas qual é a intenção que está dentro? Eu quero fazer o certo. Eu quero acertar. Amém? Diga comigo, enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, jamais cessarão. Então, enquanto durar a terra, diga comigo, plantio e colheita, assim como frio e calor, verão e inverno, dia e noite, jamais cessarão. Tudo que você planta, você colhe. Por isso, vigie com seus plantios. Semeie. Vai para a hortinha aqui. O que eu quero colher? Vou selecionar todas as minhas sementes. O que eu quero? Amor, misericórdia, respeito, amizade, fidelidade, lealdade, compromisso, comprometimento, prosperidade. Vai selecionando. É você quem vai lançar a semente. É você que escolhe. Ninguém lança por você. Eu não queria lançar essa semente. Então esteja atento. Porque muitos é a semente que está lançando. É mais ou menos assim, como eu disse. Quantos estão esperando o retorno de alguém? Às vezes você vai colher de alguém. Outras vezes não. Você vai colher só de Deus. Só Deus vai te retornar. Está entendendo ou não? Não espere, pare. Inclusive, o conselho que eu te dou, cuidado para não ser uma pessoa que espera demais dos outros. Faça sem esperar, porque você vai colher o retorno de Deus. Senão você vai viver magoado. Você vai viver ofendido. O diabo quer você ofendido. Quantas pessoas que vivem ofendidas. Estou triste, estou magoado, estou ofendido. Está na hora de se libertar disso, viu? Está na hora de se libertar. Você não sai do lugar com isso. E é muito fácil o diabo te manter na mesma posição anos e anos. É só continuar usando pessoas, instrumentos deles, pessoas fracas,
para poder fazer o que você desaprova, para poder te ofender, para poder te entristecer, para te magoar. Você vai guardar isso no seu coração, você vai ficar com barreira com A, com B, com C, com D, com A, e vai ficar de mal do mundo inteiro e não sai do lugar. Porque isso é ruim para você. Isso é ruim para você, para a tua vida. Então coloque dentro de você que muitas semeaduras que você fará, a colheita vai vir de Deus. Não vai vir das pessoas, talvez. Tem muitas colheitas que você vai fazer que você vai receber das próprias pessoas. Outras não. Outras você vai receber de Deus. Amém, pessoal? Quando eu falo para você quando eu falo para você da história do meu pai, de verdade, eu agradeço a Deus, louvo a Deus todos os dias por isso. Todos os dias, eu não tenho um resquício com meu pai. É como se meu pai nunca tivesse errado. Ou seja, eu sei que ele fez, mas isso não tem peso para mim. Entende o que eu quero dizer? Você não esquece, tem coisa que você não esquece. Estou aqui dando testemunho para você, não é? Meu filho nunca sabia, meu filho nunca soube disso. Eu estava conversando com ele esses dias. Eu fui terrível também. Eu já dei cada pau nas amantes dele. Verdade. Fui terrível também. E quando eu descobria uma, coisa de menino, eu tomava as dores pela minha mãe, e eu pegava na rua e... Entendeu? E depois ia pegar minha bicicleta e vazava. Né? E, enfim, outro dia que eu estava conversando isso com ele, ele falou, mas o senhor fez? Fiz várias vezes. Várias vezes. Era eu descobrir. E principalmente depois que eu peguei uma certa idade, aí eu já sabia correr dele, né? Eu conseguia fugir dele, então... porque meu pai foi um violento. Quando eu falo para vocês, ele era uma pessoa, quando ele ficava desequilibrado, o que ele tivesse na frente, ele tacava. Né? Uma certa ocasião, ele me tacou uma faca, que a faca pegou com o cabo. Ela me machucou, mas ela me machucou com o cabo. Se ela pega realmente do lado da lâmina, né, certamente ele teria me machucado gravemente, porque ele era uma pessoa completamente desestabilizada, né, desequilibrado realmente. Então, nós tivemos momentos absurdos. E não tenho, graças a Deus, eu louvo a Deus por isso. Isso trouxe bênção para a minha vida. Isso trouxe bênção para a minha vida. Isso não foi bom para ele, foi bom para mim. Isso não foi bom para as pessoas que na época pesou a nossa cruz. Eu não tenho absolutamente nenhum sentimento da família, porque quando a gente mais precisa, a família toda foge. Você não encontra o apoio da família. Eu era neto, tanto quanto os outros netos, eu nunca tive o apoio da minha avó. Eu era sobrinho, como outros sobrinhos, mas a gente nunca teve o amparo, o respaldo. E eu não tenho sentimento nenhum de quem quer que seja. Porque, graças a Deus, eu mantive o meu coração, quero fazer o que Deus aprova, não quero que Deus me abençoe, que cumpra na minha vida o propósito dEle. Está entendendo o que eu quero dizer ou não? Sim ou não? Então a palavra para você, para de ficar magoado, para de ser ofendido, viver ofendido. Ofendido com A, ofendido com B, ofendido com C, decida. É aquela frase que a gente sempre diz, a gente não tem o controle sobre a atitude das pessoas, não temos como mudar isso, mas nós temos o controle, nós decidimos que peso isso terá sobre nós. Qual peso essas situações terá sobre nós? Se eu decidir que não vai ter peso, não vai ter peso, já acabou. Bispo, isso é uma coisa fácil? Não é uma coisa fácil, mas é para quem quer vencer. É para quem tem se tornado maior por dentro do que por fora, para quem tem um objetivo de vida. Eu não vou estragar minha vida por causa do A, eu não vou impedir as minhas bênçãos por causa do C. Amém? Você comece a observar. O que você quer? É a semente. Você sabe o que você quer colher? Então, foca na semente. O que já nasceu é fruto de plantios. O senhor está falando que eu plantei isso?
Para profundamente, analisa que você vai chegar à conclusão. Então foque-se nas sementes. Porque a gente pode plantar consciente ou inconsciente. A gente pode ser omisso. Tem muita omissão. Eu nunca fiz isso, mas também... Eu nunca fiz nada de errado, mas também não fiz o certo. Tem isso também, a gente sempre se foca na... Eu sou uma pessoa boa, nunca fiz, mas também não fiz o que devia fazer. Tem isso, a gente às vezes diz assim, eu nunca fiz para colher, mas também não fiz o que era para colher o bom, a bênção. Então, pensa, enquanto durar a terra, plantio, colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, jamais cessarão. Passa, por favor. Porque quanto aos olhos, seus olhos passam por toda a terra. Diga comigo, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com Ele. Deus quer se mostrar forte. Os olhos do Senhor passam por toda a terra. Deus quer se mostrar forte para aqueles cujo coração é perfeito. E grave o que eu disse, quando eu digo de perfeição, quem entendeu de perfeição? Olha, eu falho, o A falha, o B falha, o C falha, todos nós falhamos, mas é as intenções e as motivações que contam para Deus. Eu posso cometer muitos erros e essa não foi a minha intenção, eu posso te magoar, mas não foi a minha intenção. Eu posso te magoar também com intenção, mas também posso ser do coração quebrantado e me arrepender do que eu fiz rapidamente. Quando nós falamos de Davi, um coração segundo o coração de Deus, nós vemos isso, um homem que errou, um homem que falhou, mas coração quebrantado, que reconhecia, que se humilhava, que botava a boca no pó, que pedia perdão quando tinha que pedir perdão, que sabia reconhecer os seus erros. Amém, pessoal? Pode passar. Lucas 6,39, Jesus fez também a seguinte comparação. Diga comigo, pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois no buraco? Se dois cegos começarem a andar de mão dada, se dois cegos começarem a andar de mão dada, o que acontece? Um cego não pode guiar outro cego não, querido. Cuidado com quem você se aconselha. Cuidado com quem você conversa, com quem você desabafa. Você tem que conversar com a pessoa certa. Se você conversar com uma pessoa rancorosa, ele vai te encher de rancor. Vingativo, ele vai te encher de vingança. Se você andar com pessoas que estão vivendo situações semelhantes à sua e não estão vivendo uma fé de verdade, ele te contamina, te dá um conselho errado. Paga com a mesma moeda, dá o troco a ele. E é isso que Deus quer que você faça? Nós precisamos fazer aquilo que Deus quer que a gente faça. Não o que nós queremos, é o que eu disse, nós somos felizes, abençoados, não fazendo o que nós queremos, mas fazendo o que Deus quer. Fazendo o que Deus espera de nós, o que Deus quer para nós, estando no lugar que Deus quer. Nós somos felizes aí. Pode passar. Isaías 58:1, que diz assim: grite alto, não se contenha, levante a voz como trombeta, anuncie ao meu povo a rebelião dele, e a comunidade de Jacó os seus pecados, pois dia a dia me procuram. Diga comigo, parecem desejosos de conhecer os meus caminhos, como se fosse uma nação que faz o que é direito e que não abandonou os mandamentos de Deus. Pedem-me decisões justas e parecem desejosos de que Deus se aproxime deles. Parece,
eles me procuram, parecem desejosos de me conhecer os meus caminhos, né? Parece. Mas, se você prestou atenção, está dizendo o profeta Isaías: grite, levante, anuncie profundamente contra o meu povo. Eles parecem, aí eles questionam, né? Por que jejuamos? Dizem, não viste? Por que nos humilhamos? Não reparaste? Contudo, no dia a dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês e exploram os seus empregados. Seu jejum termina em discussão e rixa, e em brigas de socos brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje, diga comigo, e esperar que a sua voz seja ouvida no alto. Olha a advertência a Israel. Isso serve a cada um. É uma reflexão para todos nós. O Senhor mandando o profeta Isaías fazer uma grande advertência a Israel. Porque Israel, as atitudes de Israel pareciam que realmente estavam desejosos de conhecer os caminhos do Senhor. Eles demonstravam aquilo, pareciam, quando na verdade, infelizmente, aquilo era só externamente casca. Aí eles questionavam, né? O senhor não está vendo nosso jejum? O senhor não está vendo que nós jejuamos, nós temos um dia de separação ao Senhor, que nós nos humilhamos, que nós clamamos? O Senhor disse sim, estou vendo. Mas também, seu jejum termina em discussão. Entre vocês, a rixa. E em brigas de socos brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida no alto. Você acha que Deus quer que você seja um homem de fé, um cristão, só dentro da igreja? Sim ou não? Sim ou não? Você acha? Vamos fazer uma... Você ter a carteira de habilitação faz de você um motorista? Faz? Um bom motorista? Pode ter. Isso é um péssimo motorista. Você ser casado, ter uma certidão de casamento, faz você um marido, uma esposa? De verdade? Cristão? Sim ou não? Ter um cartão de membro da igreja, faz de você realmente um cristão? Sim ou não? Sim ou não? E aí é que está o problema. Aí é que está o problema. Porque muitas pessoas, infelizmente, acreditam, é assim, né? Deus conhece o meu coração e as suas obras também. E recompensa é por obras. Tudo que você planta, você colhe. Por isso que nós precisamos alinhar realmente as nossas obras, as nossas atitudes com a nossa fé. Com aquilo que realmente nós temos aprendido com a palavra. Porque se o único lugar que você é cristão é na igreja, você não é cristão. Não fique triste comigo. E eu também não tenho essa preocupação. Quero que você lembre de mim como alguém que falou a verdade para você. Não como alguém que talvez alimentou um sentimento em você que não é bom. Eu já tive muito isso, pessoas que acharam que um sermão foi pesado e ela nem ficou na igreja. Mas mais tarde, ela se lembra de mim. Mais tarde, quando a ficha cai, ela se lembra que aquela palavra
era para o bem dela, para realmente fazer dela uma vitoriosa. Porque quanto mais uma pessoa demora a entender, pode correr, você pode passar por essa igreja, você vai passar por outra manhã, por outra, como tem gente que já passou por dezenas e dezenas e dezenas, e nada mudou. Porque muda quando a ficha cai, quando a palavra entra de verdade, quando há entendimento, quando a pessoa começa, inclusive, parar de ser dodóizinho quando recebe mensagem. Ai, não gostei de sermão hoje. Você não tem que gostar. A verdade é essa. Eu não tenho que gostar. Você acha que a palavra aqui corta só para você? Corta para você e para mim. Tem coisas que causam calafrio dentro de mim, que isso aqui serve para mim também. Eu estou incluso na palavra. Não adianta eu jejum. Nós fizemos aí uma quantidade de jejum enorme. Mas aí, eu posso jogar meu jejum fora? Minhas orações não ser respondidas? Porque a minha voz não sobe aos céus pelas minhas atitudes? Cada jejum termina a discussão, rixa, briga, socos brutais? Amém, pessoal? Nós aprendemos realmente com a palavra a viver, a conduzir bem nossas vidas, de forma que façamos as boas colheitas que esperamos, pelos bons plantios que vamos aprender fazendo, né? Que estamos aprendendo a fazer. Então, pode passar. Será esse o jejum que escolhi? Eu jejuei, passei aí dias aí jejuando. É esse? Eu só quero que você fique sem comer? Tudo isso funciona, é importante. Só que não exclui as atitudes, o fora da igreja. Que apenas um dia um homem se humilhe, incline a cabeça com junco e se deite sobre o pano de saco e cinza, quer dizer, se humilhe, só um dia. É isso que você chama de jejum? Um dia aceitável ao Senhor? É aquilo que a gente sempre diz, né? Quantas pessoas têm aversão de igreja evangélica pelo péssimo testemunho de alguns? É verdade ou não é? Sim ou não? Tem gente que tem um preconceito, tal, e etc. Mas quantas pessoas que elas têm aversão pelo péssimo exemplo de alguém que deu um péssimo testemunho por aí? E nós precisamos nos preocupar com isso. Eu não posso ser um péssimo testemunho. Eu não posso ser um péssimo exemplo. Porque Deus está me observando. Deus quer me honrar, me colocar numa posição de destaque cada vez maior. Mas para isso eu tenho que ser um bom exemplo. Exemplo de conduta, de caráter, de amor, de equilíbrio, de mansidão, de misericórdia, de perdão. Eu tenho que ser valente, mas valente na vida. Eu tenho que ser corajoso, mas corajoso para reconhecer os meus erros, para me humilhar, para pedir perdão, para dizer eu errei, para dizer eu não sou perfeito, para dizer eu preciso de ajuda. São coragem, atitudes corajosas. Não é verdade? O jejum que desejo não é este. Soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo. Tem gente aí debaixo de um jugo pesado, tira o peso de cima das pessoas, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo. Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre e desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo. Às vezes ajuda ao próximo, ao necessitado. Quantas pessoas estão aí pertinho de nós e tudo que ela precisa é de uma palavra amiga, tudo que ela precisa é de uma oração. Quantas pessoas estão famintas?
Tudo. Não descarta a necessidade de algumas pessoas, realmente a necessidade, o problema, a dificuldade financeira que alguns estão passando, mas muitas pessoas, a necessidade é uma palavra, uma oração, um abraço. É uma declaração, você vai vencer. Tem jeito, Deus vai curar a sua dor, Deus vai te levantar. Às vezes a gente quer tanto, está reclamando, desculpa gente, a minha sinceridade com vocês, tá? Às vezes quer tanto e não faz nada por ninguém, e Deus está observando isso. Eu quero que, não, Senhor, porque o Senhor não olha para mim, mas por que, querido? Por quem você tem feito? Por quem? Porque lembre-se sempre dessa frase, nós somos abençoados, abençoando, nós somos fortalecidos, fortalecendo. Se eu perguntasse para você assim, quem está precisando de fortalecimento? Quem quer ser fortalecido? Vou dizer para você, sabe qual é o ponto de partida? Começa a fortalecer alguém. Você vai ser extremamente fortalecido. Deus vai te fortalecer de uma forma linda. Começa fortalecendo alguém. Está cheio de pessoas ao nosso redor que precisa. E às vezes nós deixamos passar, é uma palavra, é uma oração, é um abraço, é uma declaração de bênção sobre a vida dessa pessoa. Esse é o jejum. Não exclui aquilo, porque não adianta fazer aquele e não fazer esse. Aí sim, diga comigo, aí sim, a sua luz irromperá como a alvorada, e prontamente surgirá a sua cura, e a sua retidão irá diante de você, e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Aí sim, esse é o jejum que eu quero. O jejum que nós fazemos, ele é de extrema importância, Só que quantos, começando por Israel, Israel fazia aquele jejum, não comia, não bebia, ia lá, passava horas de humilhação, mas terminava na pancadaria. Valeu alguma coisa? Não. Injustiça, fazendo o que não deveria, pesando a vida do próximo, lesando, sendo injusto. E aí o Senhor diz, não é esse o jejum que eu quero. Eu quero que você, aí sim a sua luz irromperá como a alvorada, e prontamente surgirá a sua cura, e a sua retidão irá diante de você, e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Aí sim você clamará ao Senhor, e Ele romperá. Você gritará por socorro, e Ele dirá, diga comigo, estou aqui. Você vê, aí sim. Você vai gritar e eu vou dizer, estou aqui. Se você eliminar do meio, do seu meio, o jugo opressor, diga comigo, o jugo opressor. Tem alívio quem dá alívio, viu? Tem alívio quem dá alívio. Tem gente que é opressor. Tem gente que só oprime. E tem gente que diria assim, o senhor não conhece a minha rotina. Não justifica. A rotina de ninguém justifica. Viver oprimindo aquele peso, as coisas têm o peso que a gente dá. E a Bíblia nos ensina tirar o peso, dar alívio, tirar o jugo dos ombros das pessoas. Não opressão. Opressão, 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 peso, 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 jogando para baixo, oprimindo, oprimindo, oprimindo. Não. Se você eliminar do meio do seu meio o jugo opressor, diga comigo, o dedo acusador. Lembre-se sempre, né? Um para frente
e 3 para trás. Olha o dedo acusador, cuidado. Porque ele, porque não sei o quê, porque fez, porque é errado, porque é mentiroso. Igual, de vez em quando, né? Tem gente que ele é assim com Deus. Assim, ele já sabe quem vai para o inferno e quem vai para o céu. É ou não é? Ixi, esse vai, aquele vai para o céu, aquele vai para o inferno. Já viu cristão assim? Ele já sabe todo mundo, é como se Deus desse a lista para ele. Senhor, deixa eu ver se fulano, porque ele já sabe, ele distingue, vai para o inferno, aquele lá vai para o inferno, aquele outro vai para o inferno. O dedo acusador, diga comigo, e a falsidade do falar. Se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfazer os anseios dos aflitos, com renúncia própria, não espere ter condição não, porque essa história, hora que eu puder, hora que eu tiver, desculpa, ninguém vai fazer. A gente faz aonde está. Acabei de dar o testemunho da minha mãe, vi minha mãe a vida inteira fazendo, cuidando, levantando, orando, abençoando as pessoas, mesmo não tendo para ela. E Deus vai entendendo que a pessoa, Ele pode honrar, que Ele vai fazer muito mais, pode abençoar. E satisfazer os anseios dos aflitos, então a sua luz despontará nas trevas, e a sua noite será, diga comigo, e a sua noite será como o meio-dia. Nossa, que lindo. O Senhor o guiará constantemente, satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol, e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado. Olha que coisa linda, você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas, diga comigo, nunca faltam. Ou seja, nunca seca, você vai ser como um jardim, bonito como um jardim, e bem regado, com a fonte que nunca seca, nunca falta. O seu povo reconstruirá as velhas ruínas, e restaurará os alicerces antigos. Você será chamado reparador de muros, restaurador de ruas e moradias, e se honrará, e se honrá-lo, deixando de seguir o seu próprio caminho, e de fazer o que bem quiser, e de falar futilidades, então você terá no Senhor a sua alegria, e eu farei com que você cavalgue nos altos da terra. Sabe o que é cavalgar nos altos da terra? Ocupar as posições mais altas, está nos lugares mais elevados, e se banqueteiem com a herança de Jacó, seu pai. Diga comigo, é o Senhor quem fala. Diga, eu creio, Senhor. Fique em pé, por favor. Vem para Gálatas 6. Do 6 ao 10, do 7 ao 10. Não se deixe enganar. De Deus não se zomba. Pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Sabe o que é semear para a sua carne? Você já prestou atenção que a carne, ela não tem limites, né? A carne não tem limites. Quando você age movido pela carne, pelas emoções, o que você planta na carne, você colhe na carne. E a carne traz destruição.
Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Nós temos as duas oportunidades, a liberdade de semear na carne e colher destruição, de semear no Espírito e do Espírito colher a vida eterna. Nós escolhemos. O plantio é nosso. Diga comigo: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Não cansa não. Não se cansa não. Não canse de fazer o bom, o bem, o certo. Não se canse, pois no tempo próprio você vai colher. Que voltamos ao início da mensagem e ao testemunho, né? Quantas pessoas nunca saberão o que Deus tinha para ela? Quantos? E por quê que eles nunca saberão? Porque desistiram, porque pararam, porque foram vencidos, porque desanimaram. Não desanima não. Lembre-se que tem coisas que você não vai receber de homem nenhum, só de Deus. Deus vai te recompensar. Então coloque o teu foco nisso. Faça sem esperar. Eu vou plantar, não estou esperando. Eu vou plantar. Tem coisas que nós vamos colher do bom plantio que temos feito na vida de outros. E tem coisas que nós vamos colher de Deus. Não vamos colher de homens. E vale a pena? Claro que vale. Claro que vale. Vale ou não vale? Eu penso assim, eu tenho algumas coisas comigo, conforme a gente vai crescendo, vai amadurecendo, a gente vai aprendendo uma coisa, né? Antigamente, quando a gente caminhava na carne, vou falar por mim, quando andava na carne, por que você quer ser abençoado? Por que você quer bem sucedido? Geralmente para que os outros vejam que você é. Para que você seja visto, reconhecido. Hoje eu não quero saber se alguém acha que eu sou bem sucedido ou não, que eu tenho isso ou aquilo. Não, eu não tenho isso. Eu quero viver. Eu quero viver. Paz, felicidade é algo interno. Realização é algo interno. Felicidade é interno. E você aprende que se você, com Jesus, com as pessoas que você ama, estando no propósito da sua vida, fazendo a coisa certa, você é feliz. Você tem momentos, você vive momentos extraordinários. Por isso, o que eu quero transmitir a vocês toda mensagem que nós ouvimos, se o único momento que você parece ser cristão é dentro da igreja, você está se enganando. Você está se enganando. Me sinto muito feliz de você estar aqui. Quero que você permaneça. Só que
muitas coisas não vão, aquilo que você espera não vai acontecer na sua vida. Você não vai viver aquilo que você gostaria de viver. Porque a gente vive aquilo que nós gostaríamos de viver quando a gente está na direção de Deus, fazendo a vontade de Deus, cumprindo com o propósito de Deus, sendo um cristão, não na igreja, sendo um cristão lá fora, porque a luz tem que brilhar, as pessoas veem Cristo através das nossas boas obras, através do nosso falar, através das nossas atitudes, dos nossos bons exemplos, das palavras que saem da nossa boca. A luz brilha através de nós. Nós somos a luz e nós somos o sal. Sal preserva, sal traz tempero, gosto, sabor. Sal impede que se estrague. O sal impede que as coisas estraguem. A sal preserva. Amém? O sal, você joga sal na carne, a carne não vai estragar. É verdade ou não é? Então, o que Deus busca, além do jejum, Deus não quer simplesmente aquele jejum que a gente passa 7 horas, 12 horas sem comer e tal, e terminou, acabou. Aí eu já saio metendo a boca, brigando, quebra-pau, xingamentos, falando um monte de asneira, apontando o dedo para os outros, oprimindo a vida do próximo, vendo o faminto, necessitado, eu ignoro. É isso que Deus quer? Não, não é isso que Deus quer. Lembre-se que nós pregamos domingo passado, retrasado, que Deus não veio levantar, Jesus não veio levantar mais uma religião. Ele não trouxe mais uma religião, mas Ele levantou um novo tipo de gente, novo tipo de pessoas, porque religião já tinha e muitas, inclusive a judaica, que é poderosa, e Ele não veio trazer mais uma religião, Ele veio levantar um novo tipo de gente, com o caráter dele, com a personalidade dele, com o espírito dele. E é o tipo de gente que nós precisamos ser. Amém? Cuidado com a semente que você tem plantado, porque você não vai colher nada diferente daquilo que você tem plantado. Não quero repetir tudo que eu falei, não quero repetir, mas cuidado. Não fale dos outros que você vai colher. Não toque na vida do outro que você vai colher. Não toque no A, no B, no C, no D que você vai colher. Não toque na igreja, porque a igreja é a esposa de Cristo. Não toca na esposa dele não, que dá problema. Dá problema sério. Sério. Viu? Às vezes as pessoas tocam na igreja como se a igreja fosse qualquer uma. A esposa é a noiva de Cristo. Não toca na noiva de Cristo, que dá problema seríssimo. Então, seja esse cristão. Não se canse de fazer o bem. Estou cansado. Não cansa não, porque você vai colher. Não se canse, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Hoje, a minha mãe vai terminar os dias dela vitoriosíssima. Porque não desanimou, não desistiu. Tendo tudo para ter desanimado. Tendo tudo, ela não imaginava que Deus ia trabalhar tanto e mudar tanto, fazer tanto, que eu acredito que ela ainda vai ver coisas muito maiores. Viu? Ela verá coisas muito maiores. Porque não desistiu. E eu, como filho, a bispa me perguntou assim: quer acrescentar alguma coisa, quer falar alguma coisa? Eu disse não, só quero agradecer a minha mãe por nunca ter desistido. Porque talvez se ela tivesse desistido, talvez ela não teria sido um bom exemplo para mim. Né? Comigo, estou falando de mim. E ela não desistiu, permaneceu ali. Firme. E a gente mesmo não querendo estar observando, né? A gente tem... E aí fica aquele bom exemplo, né? Toda família
Toda família precisa de uma atalaia. Toda família precisa de um vigia. Toda família precisa de uma coluna. Toda família precisa de pelo menos um ponto de luz. Esse vigia, esse atalaia, essa coluna, esse ponto de luz vai ser o canal de bênção para todos. Todos. Ela foi aquele atalaia, ela foi aquele vigia, o guarda, a coluna, o ponto de luz. Amém, pessoal? Feche os seus olhos, por favor, e tome uma decisão hoje. Tome uma decisão importante, de mudanças importantes. Não permita que domine você pensamentos e sentimentos que são sentimentos menores, que a gente chama de sentimentos miseráveis. Pensamentos, sentimentos, magoado, ofendido, magoado com A, com B, com C, com D, ofendido com A, com B, com C, com D. Não. Tome uma decisão que as lutas não vão fazer você parar. As guerras não vão fazer você parar. Você tem uma promessa. O que você visa? O que você visualiza para o seu futuro? O que Deus já te prometeu? Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que Ele prometeu, Ele vai cumprir. O que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Mas não se canse de fazer o bem. Não se canse de fazer o que é certo. Sabe onde está a tua felicidade? Aonde Deus te quer. Sabe onde está a tua realização? Aonde Deus te quer. Sabe aonde está o teu sucesso? Aonde Deus te quer. E aí? É onde você será feliz, realizado, bem-sucedido. É na posição que Ele tem para você. É na comunhão que Ele tem para você. É na intimidade que Ele quer com você. Tome uma decisão que você não vai ser um cristão só na igreja. Que a sua família o verá como um cristão verdadeiro. Seus filhos, seus pais, seus familiares vão olhar para você e ver que realmente houve uma mudança em você, uma transformação na sua vida, na sua conduta, no seu caráter, na sua maneira de falar, na sua maneira de pensar, no seu agir. Aí, como diz Isaías 58, aí sim, você vai clamar e Deus vai te ouvir. Aí sim, a luz do Senhor brilhará sobre a tua vida. Aí sim, quando você clamar, o Senhor vai dizer assim: estou aqui, eu estou aqui. Fale com Deus.